Está de volta o Closing Bell. Hoje olhamos para o real estado das contas públicas portuguesas com José Poça Esteves, António Rebelo de Sousa e Rui Moreira de Carvalho, economistas e comentadores habituais deste Closing Bell. Boa noite, agradeço aos três a vossa presença, hoje com um tema difícil. José Poça Esteves, alguém saberá o real estado das contas públicas portuguesas? Boa pergunta. Eu acho que não, muito honestamente. E se alguém disse que sabe, das duas uma, ou é ignorante ou é inconsciente. Ou então é mentiroso, ou as três coisas ao mesmo tempo. Ninguém sabe a verdadeira situação das contas públicas. Poder-se-á ter um valor aproximado, um valor razoável, mas um valor exato. E quando digo valor exato, com margens de risco na casa dos 2, 3 mil milhões de euros no mínimo, ninguém sabe. E porquê que isso acontece, José Poça Esteves? Tem a ver primeiro com o sistema contabilístico, com a recolha de informação tal como ela é feita. E depois há, obviamente, formas de, o termo aqui é difícil, de esconder a verdadeira situação. Por exemplo, atrasar pagamentos a fornecedores. É uma forma clara de falsear as contas públicas. Por exemplo, não contabilizar. Há uma situação para contabilizar que são 2 mil milhões de euros, o BPN. Contabiliza-se ou não se contabiliza o BPN? Se contabilizarmos o BPN, então temos que introduzir nas contas, no nosso déficit, mais 2 mil milhões. 2 mil milhões representa um vírgula qualquer coisa, quase 1,3, 1,4, quase 1,5 do déficit. Portanto, o déficit, em vez de 4, passa para 5,5. Dívidas da administração pública, dívidas das câmaras municipais, das autarquias, dívidas das empresas públicas, dívidas das empresas municipais. É muito difícil fazer-se um verdadeiro valor do nosso déficit e da nossa situação. Essa situação valores aproximados conseguem-se, mas valores exatos, rigorosos, como eu dizia há pouco, ninguém consegue fazer. Essa situação, por aquilo que temos vindo a acompanhar ao longo dos últimos tempos, passa-se não só em Portugal. É algo que outros países, a Grécia acabou por ter uma situação bem mais complicada do que essa, mas outros países têm a mesma situação. Mas dentro da União Europeia, há países em que é possível confiar nas contas que apresentam? Eu acredito que sim. Acredito que há países com uma tradição de rigor nas contas muito mais forte. No momento, os países nórdicos têm normalmente uma exigência e um rigor na apresentação das contas de uma forma completamente diferente. Porque mais uma vez, têm contabilidades públicas diferentes. Mais uma vez, os periféricos, os do Sul, nesse aspecto são menos rigorosos. A Grécia, há uma história com a Grécia que toda a gente conhece, o próprio Eurostat, que é a entrada da Grécia na Comunidade Europeia, foi feita de uma forma deliberadamente criada para poder entrar. Portanto, os valores, os números que permitiram à Grécia respeitar os critérios para entrar na União Europeia, toda a gente sabe, começando pelo Eurostat, que eram números falsos. Toda a gente conhecia. Como costuma dizer em auditoria, as contas foram marteladas. As contas foram marteladas com consentimento a Grécia é um mau exemplo, de toda a gente. A Grécia é um mau exemplo. Aliás, logo no princípio, quando o FEDER, como é de conhecimento geral, estava muito empenhado em apoiar projetos de investimento, enfim, nas economias periféricas e nas regiões prioritárias, e no caso da Grécia, e eles não sabiam apresentar projetos. Ao princípio foi preciso técnicos da comunidade deslocarem-se à Grécia e explicar como é que era possível fazer a apresentação, em que termos, de que maneira que era possível realmente apresentar os projetos para realmente conseguirem os fundos necessários. Mas eu próprio estive envolvido neste processo, portanto é um processo que conheço relativamente bem e sei até que ponto é que os valores eram valores muito arredondados, para não dizer martelados, eram valores muito arredondados do conhecimento de toda a gente. Mas pegando naquilo que estava a dizer, realmente estou de acordo, há realmente o problema da técnica de contabilidade pública, ou realmente se vamos para a técnica de contabilidade nacional, realmente, enfim, se são os compromissos assumidos ou são realmente, enfim, são os fluxos de caixa, e essa é logo uma primeira dúvida, mas depois realmente há o problema todo do setor empresarial do Estado, quer dizer, enfim, há vários estudos feitos, o BPI fez um estudo muito interessante, há estudos que apontam, quanto a mim, de uma maneira talvez um pouco otimista, para 88% do PIB realmente de responsabilidades consolidadas, mas eu penso que se formos... consolidadas são 110. Mas se nós formos com
considerar consolidadas com tudo, quer dizer, portanto, digamos, com o setor empresarial do Estado, realmente é substancialmente superior. Ou seja, as contas do Estado não traduzem uma verdade absoluta e depois há um universo para além daquilo que está nas contas. É isso que está a dizer. Enfim, há situações que nós temos que admitir, como foi aqui dito, que são difíceis de conhecer inteiramente. Por exemplo, no setor empresarial do Estado, realmente há muitas situações que, neste momento, não são fáceis ainda de detectar. E, de facto, o problema hoje em dia da nossa dívida, por exemplo, de acordo com alguns setores, este Pacto de Estabilidade e Crescimento iria realmente, talvez, refriar um bocado desacelerar o ritmo de crescimento. Já agora, professor Rebelo de Sousa, enquanto fala, peço ao meu realizador para colocar um gráfico que temos sobre a evolução da dívida, penso que é elucidativo daquilo que vai dizer. Não o queria interromper, mas aqui está a evolução da dívida desde 1980, também com os vários governos. Professor Rebelo de Sousa. Não, dizia eu que há realmente perspectivas relativamente mais otimistas, que dizem, por exemplo, que a nossa situação, apesar de tudo, ainda é melhor do que a situação na Bélgica, que é realmente melhor do que a situação na Grécia, da Grécia, claramente, na Islândia, realmente, ou na Itália, para já não falar de um país que é o Japão, que também tem uma situação muito difícil. Mas, realmente, digamos que nós estamos numa situação particularmente complexa, não só porque a dívida tem vindo a aumentar, como também porque estamos numa situação de recessão. E tudo indica, com o aumento dos preços de petróleo, realmente isso também tem um impacto negativo em termos de PIB. E depois temos o aumento das taxas de juros, que também é algo que pesa significativamente depois também no serviço da dívida e, portanto, os déficits futuros orçamentais. E, portanto, temos aqui uma situação realmente muito complexa, para a qual não é fácil encontrar uma solução nos tempos mais próximos. Rui Moreira de Carvalho, olhamos para as contas e para a verdade das contas públicas, vemos que os vários governos ao longo dos anos não foram nenhum deles capaz de introduzir esse mecanismo de verdade nas contas. O que é que falta aos políticos para assumirem de uma vez por todas os desvios entre aquilo que é a realidade e aquilo que está contabilizado? Bom, boa noite. O que é que falta? Acima de tudo, os políticos são os cidadãos que se disponibilizam a fazer política. Se nós não estamos na política é porque nos auto-excluímos. Essencialmente é isto. O que poderá estar a acontecer é a própria sociedade aceitar que isso aconteça. Eu cheguei agora no Ragoff, acabo de chegar, e vê-se o trânsito que está e a força com que nós nos pomos à frente um dos outros a passar em bus, quer dizer, não olhamos a meios para chegar cá. E isto é um pouco a imagem do que nós dizemos. Acabou de dizer o professor Rebelo de Sousa. Cada Estado fez um mecanismo para ultrapassar as suas contingências. E, em rigor, nós, cidadãos, sabemos bem que o nosso vizinho, ou que o município, ou que a empresa onde nós trabalhamos, está a tratar os números com muito pouco rigor, porque nos dá jeito. Agora, isso é olhar no curto prazo. E, aproveitando as palavras e o momento, eu acho que trabalhar com essa linguagem, contas marteladas, buracos, enfim, é uma linguagem que nos faz parte, que nos põe como parte do problema, e aqui podemos lançar desafios, que é, e há 15 dias foi aqui colocado quando sugeria que pensava que o PEC, o Plano de Estabilidade e Crescimento, queria passar e nos ia levar para outro patamar de solução, ou seja, em bom rigor, há duas instituições que têm mais ou menos estes números com conhecimento, que é o Presidente do Tribunal de Contas e é o Governador do Banco de Portugal. A sociedade civil poderia sugerir a estas duas instituições que pegassem num curto intervalo de tempo, talvez numa semana, porque não há muito mais tempo do que isso, e que preparassem um PEC 5 de solução e que viesse dar imenso jeito a Portugal. Porque senão nós vamos entrar numa espiral de autoflagelo e de desgraça que vai calhar num verão terrível. Este verão vai ser a acontecer o que já não são suposições, ou que já começam a ser números fidedignos, já não são martelados. O verão poderá ser muito problemático para a sociedade portuguesa se, em rigor, nesta semana
que ainda podemos aprovar qualquer coisa porque temos a Assembleia da República, nós não fizermos. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Isto está uma excelente ideia. Porque eu quero sublinhar algo que é muito importante, é que nós vamos entrar aqui num período de eleições, em que, ao fim e ao cabo, só vamos ter o governo lá para junho ou julho operacional. Então, realmente, o governo, primeiro que apresenta um pacote de medidas realmente consistente, depois de ter feito o balanço da situação atual, diagnóstico e tal, antes de julho não está em condições de apresentar PEC nenhum. Ora, até lá podia-se aproveitar todo o tempo que vai... Enfim, é uma semana. Uma semana, enfim, o tempo que o Sr. Presidente quiser entender. Enfim, ele até exatamente. pode não aceitar demissão enquanto estas decisões não forem tomadas. Porque há dois dados, eu vi aquele dado da dívida pública, mas aquilo é uma sugestão, aquilo é uma pista errada. Porque o nível de endividamento externo que Portugal tem é imensuravelmente maior que a maior parte dos outros países nossos congéneres, exceto a Grécia. Mas a Grécia, convenhamos que não é um bom exemplo. E tanto quanto se diz que o FMI está a ter um mau papel na Grécia, poderá não ser verdade, porque pela primeira vez nos últimos anos, aliás, a Grécia teve vários defaults este século, ao contrário de Portugal, que não teve nenhum default nos últimos 100 anos, a Grécia comportou-se muito mal. Agora, nós vamos ter duas situações muito complicadas. Uma é de dívida privada das empresas de 2.500 milhões de euros em maio, que é complicado, embora elas já podem estar negociadas, mas depois, em junho, temos logo 8,2 mil milhões de euros para amortizar. Ou seja, o problema é muito superior. Mas a minha ideia era um bocadinho esses diferente. números são conhecidos. Esses números são públicos. Mas a minha ideia era um bocadinho diferente da do professor Rui Moreira. A minha ideia era, realmente, aproveitando aquilo que ele disse, era criar-se um grupo de trabalho, uma comissão, a partir realmente do Tribunal de Contas, do Presidente do Tribunal de Contas e do Governador do Banco de Portugal, para preparar um pacote de medidas para ser aprovado mais tarde, mas fazer aprovado depois de eleito o novo Parlamento. Como é que não nós era agora. Eles nunca aceitariam fazer uma opinião. Nunca aceitariam fazer uma Como é que nós encaixamos? Nem a auditoria às contas. No fundo, para aconselhar o futuro governo. No fundo, era para aconselhar o futuro governo. Mas como é que nós conseguimos encaixar uma medida técnica, eminentemente técnica, ou uma orientação técnica oriunda do Banco de Portugal ou do Tribunal de Contas, quando o Tribunal de Contas mas deixa-me só explicitar melhor a ideia. Passa a vida a fazer pareceres mas não é pareceres. São absolutamente arrasadores, mas que ninguém liga, no fundo. Não, ligam. Parciais sempre. Ligam, não é bem assim. Ligam, as opiniões existem. E técnicos conceituadíssimos. Aliás, os melhores alunos das faculdades iam para o Banco de Portugal. Portanto, não há dúvida da qualidade técnica dos relatórios, é que ninguém lhes liga do ponto de vista político. Deixa só sugerir. De facto, tivemos um ritmo grande de medidas que foram dos tais planos de estabilidade e crescimento, que foram 4, ao contrário de Espanha, que terá feito um em janeiro de 2010 e depois uma ratificação em maio, mais nada, parou, estabilizou, nós íamos no quarto e com números consequentes. Mas, em rigor, fazer o novo é complicado. E eu pegaria no PEC 4 e aquilo seria um ponto de partida, porque grande parte das medidas do PEC 4 vão ter que ser executadas. A reforma das pensões vai ter que ser feita. Muitos pontos que lá estavam têm que ser executados. Aquilo podia ser um ponto de partida, pelo menos a nível do montante de execução e a nível do corte das despesas. E isto poderia ser feito, era um ponto de partida que depois teria o aval, por exemplo, dos dois como líderes e todos os ministros que foram das finanças desde o 25 de Abril. Era um grupo de sábios, não era essencialmente um documento novo, era trabalhar por cima do PEC, que já tem um ponto de partida, que é um partido que o apoia. Eu compreendo a ideia, mas é um bocadinho difícil nesses termos. Porquê? Porque o PSD já disse o que disse do PEC 4. E não estou a ver a liderança do PSD a desdizer aquilo que já foi dito. Agora, o que me parecia possível era haver esse grupo técnico a trabalhar, a apresentar propostas que depois pudessem ser decididas após as eleições pelo novo governo e pelo novo Parlamento. Mas, entretanto, como é que estão as contas, por exemplo, das empresas de transportes? Até quando é que elas vão ter financiamento? Porque esses são financiamentos bilaterais. Ou são financiamentos no mercado. Mas esses números são conhecidos, como dizia o José Poças Esteves, nós temos uma série de comissões, o Tribunal de Contas, o Banco de Portugal, a Comissão Parlamentar de Acompanhamento do Orçamento, temos muitos técnicos e bons, de boa qualidade, a acompanhar. Eu penso que o Rui Moreira também está um bocado preocupado com a situação atual, que é preocupante. Há aqui uma grande... e realmente tem um bocado a noção, como nós todos temos, de que realmente nos meses mais próximos, vamos estar confrontados com alguns problemas importantes, designadamente
investimento no próprio setor empresarial do Estado. O que eu perguntava é, não há um grande afastamento entre aquilo que é a avaliação técnica feita com todo o rigor e o discurso político? Porque a sensação que temos é que os políticos ainda não perceberam exatamente qual é a situação em que estamos.